rinocinodoscópio? Rinocinodoscópio. Vai. É. Pode começar? Apareceu falando para começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elaine e essa é minha colega Alessandra. O projeto que nós vamos falar, nós estamos fazendo juntas com duas salas de EJA 1. Ela é professora da sala de alfabetização e eu da sala de pós-alfabetização. Nós somos do Centro Público Armando Março. A gente colocou aqui no início uma citação de Paulo Freire que indica mais ou menos os princípios que a gente levou em conta para pensar o nosso projeto. Este movimento de superação do senso comum implica a compreensão da história, implica entendê-la e vivê-la, sobretudo vivê-la, como um tempo de possibilidade, o que significa a recusa a qualquer explicação determinista, fatalista da história. Nem o fatalismo que entende o futuro como a repetição quase inalterada do presente, nem o fatalismo que percebe o futuro como algo predado, mas o tempo histórico sendo feito por nós e refazendo-nos enquanto fazedores dele. O nome do nosso projeto é Raízes da Violência. A culpa é de quem? Para pensar esse projeto, que nós estamos desenvolvendo agora no segundo semestre, nós pensamos em buscar uma situação limite, uma questão que colocasse para os nossos alunos uma limitação em relação aos seus direitos como seres humanos, em que limitasse a sua humanidade. No primeiro semestre, a gente tinha feito um projeto chamado Nos Comunicando, Nos Fortalecemos. Era um projeto de produção de bilhetes e cartas. Um dos alunos escreveu nesse projeto uma carta para a esposa, falando que eles tinham que brigar menos e colocando que eles brigavam muito, principalmente por conta dos filhos, principalmente um filho que é usuário de drogas. Esse mesmo aluno, de vez em quando falta na escola, e ele comenta que está com a cabeça quente por causa desse filho. E aí os colegas começaram a comentar, né? A juventude de hoje em dia não quer saber de nada, a juventude não quer saber de estudar. Lá na comunidade onde eles moram, que é a favela Tamarutaca, de sexta e de sábado tem os bailes funk. E aí eles reclamam, né, que tem muita promiscuidade, uso de drogas, que eles não conseguem nem dormir. E comentam também, até dos alunos da nossa própria escola, os alunos da EJA 2, que eles observavam alguns comportamentos desses alunos, né? Que não quer saber de nada, não quer saber de estudar, não tem futuro. E aí a gente começou a pensar que o tema do nosso projeto teria que ser alguma coisa relacionada com isso, com violência e educação. Primeiro, para ver um pouquinho mais o que eles pensavam, a gente usou esse poema, que acho que todo mundo conhece, né? O Bicho, de Manuel Bandeira. E a partir desse poema, a gente conversou um pouquinho com eles, né? Fez uma interpretação desse poema e lançamos duas questões. O que coloca o homem em uma situação degradante? E eles apareceram dando essas respostas. Necessidade, cabeça fraca, espírito imundo, falta de vontade. Vejam que as explicações que eles dão para a situação apresentada no texto, né, que é de um homem catando lixo para comer, são explicações centradas no indivíduo, né? Eles não apontam a questão política, a questão social. A culpa é do indivíduo. Ou é porque ele não tem vontade, é a necessidade dele, mas ele é cabeça fraca, né? E essa fala espírito imundo relacionada com uma explicação religiosa, né? Ele está possuído por um espírito imundo e por isso que ele está comendo lixo. E aí a gente lançou também essa outra questão. E o que garante a humanidade de um ser? Eles colocaram algumas atitudes. Ter um coração bom, amar ao próximo, amar a si mesmo. E alguns direitos. Comer, ter higiene, ter abrigo, moradia e ter trabalho. A partir daqui, a gente fez uma conversa
E a gente concluiu com o grupo que o ser humano não ter essas necessidades atendidas é uma forma de violência também, né? Já começa a questão da violência, gera violência. Ele não tem os seus direitos fundamentais atendidos e isso também é uma forma de violência contra ele que vai gerar novas formas de violência. E aí, com esses dados em mãos, a gente pensou em algumas temáticas para desenvolver durante o projeto. Temáticas que possibilitassem eles reverem o seu entendimento de que a culpa é do indivíduo, né? Eles refletirem e pensarem de onde vem então a violência. E elencamos essas temáticas: formação sociocultural do povo brasileiro, africanidades, diversidade, organização social, política e econômica brasileira, relações de produção e consumo, sistemas econômicos, ambiente urbano, drogas, criminalidade, sistema eleitoral, migração, sustentabilidade ambiental e social, trabalho e violência e educação e violência. Para servir como disparador dessas discussões, pensamos, na verdade, a Pro aqui indicou 3 filmes, que ela é cinéfila. Nós pensamos em 3 filmes e selecionamos, depois a gente acrescentou mais um, e selecionamos 4 livros também que tinham, a escola tinha acabado de adquirir alguns livros, tá? A gente selecionou para utilizar durante o projeto que a gente vai mostrar aqui. Para começar, a gente leu esse livro aqui, 10 folhas soltas ao vento. Fala de uma árvore que o vento levou as folhas e o destino que cada uma dessas folhas teve. Aí a gente propôs, nós recortamos folhinhas de cartolina e propusemos que eles pensassem, indicassem, né, quais são as coisas que geram violência. De onde vem a violência? Aí eles apontaram isso aqui, ó. Nós elencamos, primeiro que eles foram falando, colocamos na lousa, né? Bandido, muito... Peraí, desculpa, vamos voltar essa palavra. Eles falaram bandido, muita droga, fome, falta de emprego, falta de cultura, não se expressar bem, enfermidade, ignorância, contas, bebidas, tristeza, dinheiro, jogos, ciúmes, más influências, falta de paciência, traição, inveja, chifre, dificuldades, machismo, briga de trânsito, falta de educação, falta de caráter, lixo, vem de casa, vem do nervosismo, vem da corrupção. Com essas palavras, a gente montou um painel, né? Esse aqui, fizemos lá, muito simples, aqui a árvorezinha com as palavras, né? Tem muitas folhas aqui, tem algumas que se repetem, né? A mesma pessoa às vezes falou, ou pessoas diferentes falaram a mesma coisa. De onde vem a violência e hipóteses iniciais. A nossa ideia é que esse painel apontasse as ideias que eles tinham no início do projeto e nós vamos ver se ao final do projeto eles acrescentam elementos a isso que eles pensaram no começo. Então vai servir para a gente depois fazer um comparativo, o que eles acrescentariam aí. Nós iniciamos com esse filme Besouro, né? Esse filme ele conta a história de um filho de ex-escravos, porque ele se passa na Bahia na década de 20. E esse personagem, ele foi treinado para lutar capoeira e ele lutava também pelos direitos dos negros libertos. Porque apesar da libertação, da abolição da escravatura, o filme retrata a situação em que os negros viviam, né? Já tinha se passado quase 40 anos da libertação, 30 e poucos anos, e eles ainda viviam em situação como de escravos. Esse filme possibilitou que a gente discutisse o trabalho escravo, a exploração do trabalhador, os direitos do trabalhador, a questão do racismo, né? De como o negro chegou no Brasil, e discutimos aí também a lei de cotas, tem a questão da religiosidade que aparece aí bastante, porque fala das religiões afrodescendentes, enfim. Aí nós usamos esse livro, que é bem bacana, ele é um livro de fotos que vai mostrando, tem fotos da cultura africana, tiradas lá na África, e depois tem uma tirada no Brasil.
meio comparativo, né? Então, por exemplo, tem lá o bolinho, que agora eu não lembro o nome, acará. Na África ele se chama acará. Tem a foto lá da mulher fazendo o acará. E tem a foto da baiana no Brasil fazendo acarajé. E ele vai comparando também, então a gente aprofundou essa discussão da cultura africana. Trabalhamos com palavras de origem africana também. Essa foto, a gente estava lendo aí a música Canto das Três Raças. Então a gente utilizou essa música, né, para falar da formação do povo brasileiro. E a partir dessa música também, a gente foi discutindo diferentes formas de preconceito. Além do preconceito racial, os outros preconceitos que existem. Aí na lousa estão alguns que eles falaram, né? Mas aí também apareceu raça, etnia, gênero, orientação sexual, profissão, variedade linguística, aparência, religião, idade, classe social. E eles recortaram figuras e fizeram frases e nós montamos também cartazes, né, retratando esses diferentes tipos de preconceito. Aí um outro filme que a gente passou foi o Cidade de Deus. Esse acho que todo mundo, né, sabe mais ou menos a história. E a partir desse filme a gente discutiu a questão da criminalidade, a questão da ocupação urbana, né, porque eles lá também moram numa favela que hoje é quase totalmente urbanizada, né, as situações, questões políticas, questões da polícia corrupta, da mídia corrupta, né, discutimos esses assuntos a partir desse filme. Porque, para quem não lembra, no final da história, o personagem principal lá, ele tira foto de uma cena de corrupção e ele fica na dúvida se ele publica essa foto, né, ou se ele fica quietinho e mantém o seu emprego lá e ele resolve ficar quieto no fim, né. Trabalhamos com esse livro também, Vote em Mim, né? É um livro, seria uma fábula, ele é um livro bem infantil, mas que possibilitou, deu o start aí para a gente discutir algumas questões sobre eleição. Utilizamos o texto Analfabeto Político, do Brecht, utilizamos essa citação, que segundo a lei é do Einstein. Da planeta aí. Meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. E a gente conversou muito com eles, né? Eles comentam experiências, dão exemplos de situações em que o voto deles era e é ainda hoje comprado, né? Tem casos assim terríveis. Tem uma aluna, essa não é mais aluna, mas eu lembro que ela conta a história que ela tirou todos os dentes da boca com 18 anos de idade, porque o candidato prometeu que ia dar uma dentadura para ela. A coitada ficou banguela para cima. E a partir dessa discussão de política, eles escreveram pequenos textos, frases, né? Que a gente elaborou os cartazes para expor para toda a escola. A gente está nesse ponto da eleição e ainda pretendemos trabalhar até o fim do ano esse filme Faroeste Caboclo, porque, para quem conhece a história, ele faz meio que uma amarração entre todas essas coisas, né? A gente vai trabalhar a partir daí a questão do mundo do trabalho, da migração, da questão do tráfico de drogas, da questão do poder político, né? Aqui tem uma síntese do filme, ó. João deixa Santo Cristo em busca de uma vida melhor em Brasília. Ele quer deixar o passado repleto de tragédias para trás. Lá conta com o apoio do primo e traficante Pablo, com quem passa a trabalhar. Já conhecido como João de Santo Cristo,
o jovem se envolve com o tráfico de drogas, ao mesmo tempo que mantém um emprego como carpinteiro. E aí ele se apaixona por uma moça que é filha de um político também, né? Então é um filme que dá pra gente amarrar todos aquelas temáticas que a gente elencou lá, vão aparecer quase todas aí nesse filme. A gente escolheu esse livro também para puxar a questão do ambiente urbano, da sustentabilidade econômica, sustentabilidade social. E esse filme, aí não tem o nome, se chama Uma Lição de Vida. Não sei se vocês conhecem. Ele conta a história de Kimani Maruji, um queniano de 84 anos que está determinado a aproveitar sua última chance de ir à escola. E ele, para aprender a ler e escrever, ele passa a estudar junto com crianças de 6 anos. Então, com esse filme, a gente quer discutir que a educação como direito de todos, que a educação é uma das principais ou a principal forma de reduzir a violência. A gente vai fazer a associação desse filme com a comemoração dos 25 anos da EJA, esse é do André, né? É isso. E assim, além desses filmes, desses livros, é claro que a gente usou outros textos de diferentes gêneros, né? Principalmente notícias, reportagens, crônicas, poesias, músicas, né? E a partir desses textos, a gente trabalhou linguagem oral e escrita, história, geografia, ciências biológicas. Com a turma de pós, a gente apresentou a proposta de produção de texto, de carta do leitor, porque como a gente tinha trabalhado no primeiro semestre a produção de bilhetes e cartas, agora a carta do leitor é aquela carta que dá a possibilidade dele colocar a sua opinião, né? A argumentação, enfim. A gente usa em matemática, dados numéricos, gráficos, tabelas sobre violência. Eles têm a oportunidade de se expressar artisticamente, repertoriando com obras de arte que retratam situações de violência ou paz. Ou seja, o projeto, ele ocupa todas as aulas. Não existe aquela coisa do dia do projeto separado dos conteúdos. Todos os conteúdos, todos os objetivos fazem parte do projeto. E aí, os nossos alunos, eles participam também, às terças-feiras, eles têm aula de formação profissional. Eles puderam optar no ano passado quem queria fazer aula de pintura, de parede, e quem queria fazer aula de elétrica. Aí a gente tem umas fotos deles pintando a parede da sala, fazendo textura, pintando uma mesa. Olha que rápido. E aí na aula de elétrica, esse daqui é o professor Renato, de elétrica. Não mostrei o professor André, né, que tá bem de costas lá na outra foto. Aí o André. Aí o André tá meio aqui, escondido. Aqui é o professor de pintura, o André. Com essas aulas, a gente tem uma integração assim, discutindo direitos do trabalhador, discutindo ética profissional, segurança no trabalho, né? A importância da qualificação, da formação profissional na vida do trabalhador. E para integrar essas aulas no nosso projeto, os professores estão desenvolvendo com eles uma maquete de uma casa, onde eles vão aplicar pintura texturizada e vão fazer uma instalação elétrica com alarme de presença, alarme contra ladrão. Porque daí a gente puxou isso para a discussão da indústria que se aproveita da violência para lucrar, né? A indústria que hoje incentiva, né, a violência, porque a gente tem empresas que produzem alarmes, sistemas de segurança, as empresas de guarda, os seguros, né? Então a gente traz essa discussão, né?
e que também, se a gente ampliar mais, nós temos aí a indústria bélica que incentiva as guerras, né? E aí a gente faz essa discussão crítica do mundo capitalista. Para terminar, a gente colocou mais uma citação aí do Freixo. Esta vem sendo uma preocupação que me tem tomado todo, sempre. A de me entregar a uma prática educativa e a uma reflexão pedagógica fundadas ambas no sonho por um mundo menos malvado, menos feio, menos autoritário, mais democrático e mais humano. Esqueci de falar do produto final. A gente pensou, assim, no modelo ideal, o resultado do nosso projeto seria uma intervenção social. Né? Chegamos a pensar em uma intervenção junto aos alunos da EJA 2, alguma intervenção, tipo uma campanha na comunidade em relação a alguma coisa de violência que eles observem, mas acho que a gente ainda não tem muita força para isso. Um número mais ou menos reduzido de alunos, né? A gente teria que amadurecer mais essa ideia. Então a gente vai fazer como produto final, além da maquete, né, que eles estão desenvolvendo na formação profissional, uma carta, um texto coletivo para o presidenta eleita, falando sobre as nossas contribuições, as nossas ideias para reduzir a violência. É isso.